Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt e você é muito bem-vindo ao meu canal nesse momento. Obrigado por clicar nesse vídeo. Eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo vai fazer você crescer em conhecimento, beleza? Nesse vídeo eu vou dar minha análise sobre algumas falas, vou te dar minha opinião, fazer uma análise sobre algumas falas dos líderes das nações, de alguns países, na Assembleia Geral da ONU, de número 75, né? Fazem 75 anos desde que a primeira reunião foi estabelecida no final da Segunda Grande Guerra Mundial, logo que os Estados Unidos lançaram as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Foi estabelecida ali então a primeira reunião, a Convenção Geral de Todas as Nações, esse fórum globalista que serve aos interesses da nova ordem, tanto que a gente fala sobre essas coisas. Bom, vamos dar uma olhada então nesse palco aí de alguns palhaços, alguns folclores e algumas coisas bem impressionantes que foram faladas. Esse vídeo é o seguinte, eu vou mostrar claramente como foi a fala do Bolsonaro, né? Vou analisar isso para você, como é que foi a fala do nosso presidente, a fala do Trump detonando, falando na cara dura, ele mandou na real. Claro que vou te mostrar todos os lados, os dois lados, tá? Mas ele falou sem dó. E vou mostrar também a fala do Erdogan, pincelar umas coisinhas do Erdogan, porque ele falou para a região. Eu analiso muito a geopolítica da região, os acordos de paz, ele comentou sobre isso, ele falou de Israel, ele falou de Palestina, as falas do Erdogan. Vou comentar também a fala do Xi Jinping, vou falar sobre ele, porque ele falou sobre o governo mundial, sobre o governo global e a postura do Xing Ling em relação a esse governo mundial. E o órgão desse novo governo mundial é a ONU. Ele falou coisas importantes que mostra realmente, claro que ele falou com todo o ceticismo, na maior tranquilidade ali, como se não tivesse feito nada, como se não tivesse destruído o mundo, e agora ele fala ali colocando, né, como solucionador, né, pacifista, falou tudo que não faz e mostrou tudo que não é. Mas eu vou comentar isso tudo para você, então vamos comigo até o final desse vídeo, porque eu vou falar para você. Eu anotei aqui as falas do Trump. O pau quebrou, vamos embora. Mas é o seguinte, se você não é inscrito no canal ainda, eu vou te dar 2 segundos para você se inscrever no meu canal, deixar o seu like, me ajudar a posicionar, ranquear esse vídeo, para a gente poder fazer com que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas, beleza? Quase que não sai aqui a minha frase. Então me ajuda agora deixando o seu like, tocando o sininho, se inscrevendo no canal. É um convite que eu faço para você. Vem aqui fazer parte do nosso canal agora, se inscrever. Vai lá, te dou 2 segundos, deixa o like, se inscreve, toca o sininho, vai lá. Muito obrigado, eu te agradeço de coração, beleza? Bom, galera, é o seguinte, eu já fiz muitos vídeos aqui explicando o que é a ONU, a que a ONU serve, quais são os propósitos, tá? A ONU vai ser um agente fundamental para a implementação do governo mundial, ok? E ela visa isso, um governo mundial, inclusive no governo do anticristo, a ONU vai ser fundamental para isso. Mas eu quero, então, começar com a abertura. O evento começou com uma fala do presidente da Assembleia, que é um turco. É a primeira vez que um turco preside uma Assembleia Geral da ONU, né? A Assembleia de número 75. Bom, assim, de modo geral, esse discurso, antes de falar do discurso do Bolsonaro, esse discurso, primeiro, os presidentes estão dialogando para as suas bases, estão falando para os seus países. É onde, basicamente, a fala deles vai repercutir, é nos seus países, né? Nas suas bases. Então, o Bolsonaro, basicamente, ele falou para a sua base, ele falou para o seu país, ele falou para o seu povo. Em determinado momento, ele falou de forma geral. Ele falou sobre questões que envolvem a região aqui, a parte sul do continente, e falou também para o mundo em alguns outros aspectos, principalmente quando ele falou na questão da cristofobia, na perseguição aos cristãos e etc. Mas, de modo geral, você tem que entender que todos os líderes ali, eles falam para as suas bases, eles falam para os seus cidadãos, tá bom? Então, o Bolsonaro ele abre falando para os brasileiros como que o Brasil lidou com essa questão do CVD, com essa crise de saúde, que essa responsabilidade, inclusive das políticas adotadas, o plano de ação adotado por cada governador, por cada cidade, e o governo federal ficou responsável por enviar os recursos e dar algumas diretrizes, mas o plano foi estabelecido, o plano de ação é específico para cada governador. Obviamente, aí ele está colocando a responsabilidade em quem é devida, que são nos governadores. Porque a mídia aqui no Brasil ela faz o processo contrário, que a responsabilidade é do governo federal, né? Inclusive do número de mortes, que joga no ombro e no peito do governo federal, enquanto, na verdade, é a responsabilidade dos governadores. O plano de ação, as políticas desenvolvidas, inclusive as políticas de lockdown e etc.,
Isso daí são as diretrizes de cada governo, que cada governo adotou. Então, enfim, falando do Bolsonaro, ele fala sobre que o Brasil, ponto alto aqui, que o Brasil é vítima de uma campanha de desinformação, são falas dele, ó, palavra dele, abre aspas. Brasil é vítima de uma brutal campanha de difamação e desinformação, inclusive usando Leonardo DiCaprio e personalidades aí do mundo do cinema, da arte e etc. na questão Amazônia. E ele menciona, e eu gostei demais do posicionamento dele, falando que a Amazônia tem recursos gigantescos, recursos naturais, e é vítima de biopirataria, etc. E toda essa elite global, ele está falando para a elite global, ele está falando para o Fórum Globalista, ele está falando para a organização, né, para a organização que está viabilizando o governo aí da ordem secular. Ele está falando, olha, a Amazônia tem muitos interesses ali na Amazônia. Ele falou da questão dos incêndios, das ações naturais, as ações dos caboclos, dos índios ali e etc. E ele fala da questão da cristofobia, foi o único presidente. Outros falaram, né, o Erdogan, ele falou sobre essa questão do Islã, né, da islamofobia, e o Bolsonaro, que foi um dos que levantou essa bandeira, falando da cristofobia, perseguição aos cristãos no mundo, que aí ele joga para a ONU, que a ONU deve rever e ter uma postura mais precisa sobre essa questão. Bolsonaro também exaltou o acordo de paz, falou do acordo de paz entre Israel, Emirados Árabes e Bahrein, né, com o Trump, claro, o seu grande parceiro, com o Trump mediando isso, Estados Unidos mediando esse acordo de paz, que é um acordo de paz histórico. Deixa eu pular aqui para o Erdogan e eu vou deixar o Trump para o final, porque o pau quebrou. O Erdogan, ele falou sobre seu país na região, ele posicionou a Turquia ali, e ele tem um certo tom arrogante, né, o Erdogan, ele se posiciona como se ele fosse a voz do mundo islâmico, né? Se fosse a voz ali para a Líbia, ele falou da questão da Líbia, da postura da Turquia, a relação da Turquia, como a Turquia está promovendo a paz, ela tem mediado os conflitos, ela tem lutado contra os grupos extremistas ali na Líbia, na Síria. Ele falou da questão da guerra da Síria, que está há 10 anos, uma guerra que parece que é infindável, mas a Turquia se apresenta como solucionadora. E o Erdogan falou do que eu imaginaria que ele iria falar na questão dos recursos ali de gás e petróleo no mar Mediterrâneo. E aí ele tocou o dedo na ferida, tocou o dedo na ferida não, mas ele tocou o dedo onde ele queria falar exatamente, que era, ele está falando para a sua base, está falando para a Turquia, está falando para aqueles que o apoiam, está dando um recado para o mundo. Ele deu um recado para Israel, ele deu um recado para o Chipre e para a Grécia. Falando dos recursos naturais ali de gás e petróleo, que tudo precisa ser refeito, falando de um tratado antigo, e o modo como Chipre e a Grécia têm tratado o assunto não tem agradado a Turquia, e aí ele propôs uma cúpula, uma reunião. Logo após essa reunião da ONU, criaram uma cúpula entre Turquia, Grécia e Chipre para poder discutir a exploração de petróleo, que ele com certeza ele quer meter a mão ali, ele não aceita perder aquela reserva gigantesca de gás e petróleo. Ele falou de algo importante. Estou falando rápido porque é muita coisa, você pausa, volta, etc. Ele falou de algo importante que eu queria mencionar com você, que vale a pena, que é a posição da Turquia em relação ao Oriente Médio. Lembra do que eu te falei ali, de uma nova ordem para o Oriente Médio? O Oriente Médio sempre foi muito influenciado por Irã, Turquia, etc. E os Estados Unidos, com esses acordos de paz, a atacada geopolítica, geoestratégica é exatamente essa, que é afastar, isolar, né, as zonas de influência da Turquia e do Irã. E, novamente, a Turquia, o Erdogan, ele menciona a questão do Monte do Templo, a questão do conflito Israel e Palestina, e ele fala que a paz só pode ser alcançada nessa região se a Palestina for reconhecida como uma nação soberana e independente, e as linhas de 67, que foi o acordo que eles reconhecem, as linhas de 67, né, possam retornar, que é a mesma bandeira do Irã. Então ele reforça essa questão sobre a paz no Oriente Médio, só a partir desses dois fatores. Na última reunião geral da ONU, na Assembleia Geral, ele falou, olha, o mundo não pode ser controlado somente por 5 países. Existem outros países e ele está tentando posicionar a Turquia nesse rol. Bom, o Xing Ling, vamos lá, pra gente ser objetivo aqui. O Xing Ling falou sobre não manipular os mercados, e é tudo que eles fazem. Eles falaram tudo que para o mundo, caminhar para o mundo não manipular os mercados, eles manipulam os mercados nas suas relações comerciais. Bom, ele está falando de mundo ser mais transparente para poder lidar com o CVD, e é tudo que eles não fizeram, não foram transparentes. Porém, você já sabe disso tudo, e essa fala do Xing Ling, né, exaltando muito a ONU, exaltou demais a ONU, mas uma fala dele eu quero ler para vocês aqui, olha só. Um novo sistema de governo global depende da ONU. A ONU é fundamental para um novo sistema de governo para o mundo. E ele fala no final que para esse sistema de governo ele está trabalhando, o Xing Ling está criando um centro de inovação aeroespacial
E também até 2030, que é a agenda da ONU para a sustentabilidade, olha só como ele exaltou a ONU. E esse governo mundial, essa entidade de governo mundial, que é claro que o próprio Xing Ling está sendo preparado para ser a potência hegemônica, está sendo preparado por essas elites globalistas, e ele vai falar o seguinte, ó, até 2030, o Xing Ling vai criar um centro de Big Data que vai fornecer informações fundamentais para a ONU, nesse novo sistema de governo mundial. Ele escancarou, exaltando a ONU como essa organização globalista, de um novo governo para o mundo. São falas dele, tá bom? Não vai dar tempo de legendar tudo pra você, mas eu tô pegando algumas falas dele aqui. Algumas falas, tá? Vamos para o Trump, já que você ficou até o final aguardando a fala do Trump. Eu vou ler algumas coisas, não vou nem soltar ali pra não ter problema nesse vídeo. Eu vou ler algumas coisas pra vocês, que assim ele fala, ó, OMS, são falas do Trump. A OMS é controlada pelo Xing Ling. O Xing Ling precisa ser responsabilizado por destruir o mundo. São palavras do Trump. O Xing Ling descarta lixo e plástico nos oceanos. O Xing Ling, ele falou desse modo, o Xing Ling, claro, você estou substituindo o nome, ok? O Xing Ling descarta mercúrio tóxico na atmosfera mais do que qualquer outro país no mundo. O Xing Ling está fazendo de tudo para destruir os Estados Unidos e eu não vou aceitar isso. Olha só. Olha a fala do Trump aqui, ó. Se os Estados Unidos vão ficar em uma organização... Olha, presta atenção no verbo, hein? Se os Estados Unidos vão ficar em uma organização, ela precisa focar nos problemas reais do mundo. E ele fala alguns problemas reais do mundo. Ele fala sobre tráfico humano, fala sobre tráfico dos pequenos... Enfim, fala de coisas seríssimas, de algumas bandeiras seríssimas. E o Trump foi o que falou coisas reais na cara, sem medo. E ele apontou para o Xing Ling e disse: o problema todo do mundo é do Xing Ling. Ele deu o nome. E a última fala dele... é o que realmente eu tenho que prestar atenção e que você tem que prestar atenção aqui. Além de falar as coisas objetivamente, falar na cara, falar na lata. Olha só, se os Estados Unidos, olha, presta atenção no que ele falou, ó, se os Estados Unidos vão ficar numa organização, ele tá condicionando a permanência dos Estados Unidos na ONU. E é claro que ele tá jogando aqui, ele tá negociando, mas ele tá fazendo pressão, é o jeito dele negociar. Se os Estados Unidos vão ficar ainda na ONU, a ONU precisa realmente tratar questões reais no mundo. Ou seja, a ONU tem que parar de ser manipulada e controlada pelo Xing Ling e etc. Bom, gente, é o seguinte. As falas aqui, tem a fala ainda do Macron, que depois eu coloco pra vocês. Macron numa postura bem orgulhosa, bem vaidosa, falando pro mundo, discursou pra sua base, como via de regra, assim como todos os outros líderes dos países, mas falou de modo geral, né, questão Líbano, etc. Bom, o Putin também falou a questão num tom mais brando, mais ameno, colocando a questão do CVD, falou sobre a picadinha russa e tal, como uma solução para o mundo, apresentando a Rússia como solução para o mundo, e a ONU deve realmente dialogar para ter relações diplomáticas mais transparentes, etc. Mas a fala do Erdogan com relação às normalizações lá entre Israel e Palestina, e a fala do Trump, e a fala do Xing Ling, amigo, e do Trump direcionando para o Xing Ling, e essa questão do condicionamento da permanência dos Estados Unidos na ONU, foi legal. É por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui pra vocês. Bom, existem outras questões que eu não posso falar aqui, eu só falo no meu Patreon. O link está aqui embaixo, eu convido você agora a ir lá no meu Patreon fazer parte. Eu não precifiquei, cada um contribui à sua maneira, de acordo com as suas condições e com seu nível também de generosidade e de fé. Beleza? Aqui embaixo está o link do Patreon, vai lá, é meu convite, eu faço diretamente a você agora. Tem um link da vaquinha e tem um link do meu Instagram, que eu convido você a fazer o seu post e o seu comentário lá no meu Instagram também. Bom, as falas e a conferência tá rodando, vão ter debates, vão ter vários fóruns. Mas, dentre todas as falas, dentre todos os teatros, dentre todas as falas superficiais que não vão dar em nada, e não sei se ali vão sair políticas, porque não saem políticas de fato que possam significar grandes mudanças e benefícios para a humanidade, só mais controle, manipulação e projetos do globalismo, é o que eu vejo claramente. Eu tenho a minha posição com relação à ONU, tá? Eu sei que tem coisas positivas, mas eu tenho a minha visão com relação à ONU, e eu fico aqui com a fala para deixar claro para você da visão do que é a ONU e do que eles estão esperando. A fala do Xing Ling, que é a ONU será responsável pelo novo governo mundial. É só colocar outras palavras, tá? Você vai ver, a ONU é responsável pela NON, que eu não posso falar aqui. Eu sou Rafael Bittencourt e estou fazendo esse vídeo para que você possa ter clareza e conhecimento dos últimos fatos do mundo. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.